Olá, sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante e em bem pouco tempo. Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Na aula de hoje falaremos sobre limites. Então, para entendermos limites, vamos exemplificar usando uma função, porque estamos falando de limites de uma função. Então, dada a função f de x igual a 2x mais 1, vamos escolher alguns valores de x que se aproximem de um determinado valor. Neste exemplo aqui, escolhemos esse valor como sendo o numeral 1, e vamos trabalhar com aproximações de x tanto pela esquerda como pela direita, ou seja, valores maiores do que 1 e valores menores do que 1. Então aqui temos alguns valores escolhidos. Maiores do que 1, vamos trabalhar com 1,5, 1,3, 1,1, 1,05, 1,02, 1,01. Percebam que esses valores estão se aproximando cada vez mais do 1. E valores menores do que 1. 0,5, 0,7, 0,9, 0,95, 0,98, 0,99, esses valores também se aproximam do 1. A ideia é trabalharmos com valores que estão se aproximando do 1 tanto pela esquerda como pela direita. Desta forma, vamos construir a nossa noção de limite de uma função. Vamos lá? Como vimos no slide anterior, os valores estão se aproximando do numeral 1, mas não serão exatamente iguais a 1. Então, podemos dizer que os valores de x naquela função tendem a 1. Tender a 1 é exatamente essa ideia, se aproximar, mas não ser exatamente igual. Vamos então ver isso na reta. Então, temos aqui valores cada vez mais próximos do 1, tanto pela esquerda como pela direita. Então, observem, temos aqui à esquerda 0, 0,5, 0,9, eles se aproximam pela esquerda do 1, mas não são exatamente iguais ao 1. Temos também aproximações pela direita, cada vez mais próximos do 1, 1,5, 1,2, mas não são exatamente iguais ao 1 essas aproximações pela direita. Então, isso significa que os valores de x tendem a 1. São cada vez mais próximos do 1. Então, temos aproximações por valores maiores do que 1 e aproximações por valores menores do que 1. Vamos construir, então, agora a nossa noção intuitiva de limite. Vamos voltar à função já mencionada, f de x igual a 2x mais 1. Vamos trabalhar com valores de x que se aproximam do numeral 1, tanto pela direita como pela esquerda, ou seja, tanto por valores maiores como menores do que 1. E vamos observar nessa tabela o que acontece com o y. À medida que o x se aproxima de 1, o y se aproxima de qual número? Essa que é a ideia do limite. À medida que o x tende a um valor a, que nesse caso é o 1, o que acontece com o y? Ele irá se aproximar de qual valor? Vamos então observar as tabelas. Olhem na primeira tabela à esquerda do slide. Temos os numerais 1,5, 1,3, 1,1, 1,05, 1,02, 1,01. Observem que esses valores estão se aproximando do 1 por valores maiores do que 1. Vamos colocar então na nossa função y igual a 2x mais 1. Vamos fazer as contas. 2 vezes 1,5, 3, mais 1, chegamos ao número 4. 2 vezes 1,3 dá 2,6, soma mais 1, chegamos ao 3,6. 2 vezes 1,1 dá 2,2, mais 1, chegamos ao 3,2. A mesma coisa vamos fazer nos demais. 2 vezes 1,05, depois vamos somar com 1, chegamos em 3,1. Vamos fazer 2 vezes 1,02, depois vamos somar com 1, vamos chegar ali com 3,04. E finalmente, fazendo as contas em relação ao último valor, chegamos no 3,02. Então, nessa tabela, o que vocês observam? À medida que o x está se aproximando do numeral 1, à medida que ele tende a 1, o y ele se aproxima ou tende a qual valor? Já dá para perceber que ele está se aproximando do numeral 3.
Temos a tabela também à direita. Faremos também as contas por valores que são menores do que 1 e se aproximam ou tendem a 1, e vamos observar o que vai acontecer com y. Então 0,5 é o primeiro valor de x que temos. Então 2 vezes 0,5 vai dar 1, soma-se 1, que é o numeral fixo ali que está sendo somado na função, chegamos ao valor de y igual a 2. Depois 0,7, vamos fazer 2 vezes 0,7, 1,4, vamos somar 1, vai dar 2,4. Pegando o terceiro número dessa segunda tabela, que é o 0,9, fazendo 2 vezes 0,9, vamos chegar no 1,8, somando 1, vai dar 2,8. Pegando 0,95, fazendo a mesma coisa, multiplicando por 2, somando 1, vamos chegar em 2,9. Pegando 0,98, multiplicando por 2 e somando 1, vamos chegar ali aquele valor que vocês observam, 2,96, até o último valor de x na tabela da direita, que vocês observam, que é o 0,99. Fazendo a multiplicação por 2 e somando 1, chegamos em 2,98. O que vocês percebem aí no valor do y? Ele também se aproximará do numeral 3. Então, observamos por essas duas tabelas que à medida que o x se aproxima de 1, tanto por números maiores como números menores do que 1, o y irá se aproximar do numeral 3. Então, observamos o comportamento da função que está relacionado com a noção de limite. À medida que o x se aproxima de 1, o y se aproxima de 3. Vamos lá para entendermos melhor essa relação entre esse comportamento da função e a construção da ideia do limite? Então, só para observarmos aqui no quadro, cada valor de x é substituído em y igual a 2x mais 1. Temos, portanto, para cada y o dobro do valor do x somado com 1. Então, tem que sempre fazer essas contas, como já comentamos observando os quadros, ok? Então, fizemos para as duas tabelas essas contas. Vejamos agora os valores no gráfico. Como percebemos nas tabelas, à medida que o x se aproximava do numeral 1, o y estava se aproximando do numeral 3. Estamos trabalhando aqui com a mesma função y igual a 2x mais 1. Então, ó, o x se aproximava do 1, tanto pela esquerda como pela direita, e ao mesmo tempo, então, o que estava acontecendo? O y estava se aproximando cada vez mais do 3. Esse é o comportamento que observamos tanto na tabela, como observamos aqui no gráfico. Queremos então trabalhar com essa vizinhança do número 1, que se aproxima cada vez mais do 1, mas nunca sendo exatamente igual a 1, para entendermos dentro dessa vizinhança do numeral 1, o que vai acontecer com o y. Qual será o comportamento do y na função à medida que o x se aproxima do 1? Essa que é a ideia do limite, ok? Então, temos aqui o numeral 1, à medida que os números se aproximam do 1, no y, o que está acontecendo? Há uma aproximação do 3. Então, assim, temos uma observação adicional aqui para reforçar, que vocês podem perceber, né, que à medida que os valores do eixo x se aproximam do 1, que é essa vizinhança que está até entre parênteses, no eixo y os valores se aproximam do 3. Quando pensamos nisso, estamos na verdade com a ideia do limite, que vamos comentar nos próximos slides. Então notamos que à medida que x se aproxima de 1, o y se aproxima de 3. Percebemos isso tanto fazendo as aproximações em uma tabela, fazendo os cálculos com alguns valores escolhidos de x que se aproximavam do 1, como também percebemos isso no gráfico. E à medida que o x se aproxima do 1, o y se aproxima do 3, ou seja, quando x tende a 1, que vamos representar com x, uma seta e o 1, conforme vocês observam aqui entre parênteses, e o y tende a 3, que podemos representar por y, essa seta e o 3,
lemos y tende a 3. Então, temos agora a representação do limite. Limite de 2x mais 1, quando x tende a 1, é igual a 3. Ou seja, tudo que construímos anteriormente, percebendo que valores que se aproximavam do 1 no x em uma vizinhança tanto pela esquerda como pela direita, levaram a um comportamento no y, onde os valores de y se aproximavam do 3. Então, temos a conclusão aqui da notação, da representação de limite. Limite de 2x mais 1, quando x tende a 1, vai ter como resultado 3, e esse 3 nada mais é do que o valor que estava se aproximando lá no y. Então, limite, aqui, como construímos com essas noções intuitivas, nos ajudam a perceber que estamos analisando uma função num comportamento de uma vizinhança de x, que à medida que os valores se aproximam de um determinado número em x, o que vai acontecer com y? Qual é a tendência no y? Essa tendência que está acontecendo no y será o resultado do nosso limite. Então, vamos ainda reforçar aqui em nossas conclusões, além do que está no box, que já foi comentado, vamos entender melhor como se lê as nossas notações. Então, de forma geral, escrevemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a B. Então, o A ali, no nosso exemplo, era o numeral 1, e o B que chegamos foi o numeral 3, que era o valor que estava se aproximando em y. Temos, então, aqui a forma correta de se ler. Lemos sempre x tende a 1, quando temos essa seta, o y tende a 3, quando temos também a seta, conforme representado aqui, e a abreviação LIM lemos como limite. Vamos, então, agora apenas reforçar a notação. Limite de f de x quando x tende a A, então x está se aproximando de um valor, no exemplo era o numeral 1. A variável x se aproxima indefinidamente de A, perceberam lá no exemplo? Se aproximava tanto pela esquerda como pela direita, os valores de x cada vez mais próximos do numeral 1, que nesse slide que estamos generalizando a ideia, estamos falando do numeral A. A aproximação era tanto por valores maiores como por valores menores, mas nunca era um valor exatamente igual ao A. Nunca tivemos ali no nosso trabalho com os números um número exatamente igual a 1 no x, mas sempre uma vizinhança de aproximação em relação ao 1 no x, que levou a um determinado comportamento, a uma tendência no y. A aproximação lá no y era para o numeral 3, por isso que o resultado daquele limite foi o resultado 3, ok? Então, na aula de hoje, aprendemos o conceito de limite de uma função. Entendemos que quando estudamos limites, estamos analisando uma vizinhança do x em uma determinada função, onde cada vez mais essa vizinhança irá se aproximar de um número definido, e à medida que há essa aproximação em relação a esse número no x, existe uma aproximação de um outro número no y. Esse número que está sendo aproximado no y, que está ocorrendo uma tendência de chegar a este número, é o resultado do nosso limite. Então, nada mais é aqui do que a construção da noção do limite como sendo o comportamento do y à medida que o x se aproxima de um determinado valor. Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Foi um prazer estarmos juntos, até a próxima. Esse é seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante em bem pouco tempo.